comecei a trabalhar com cinema já faz um tempão, né? Final dos anos 90, e eu comecei a me relacionar com o trabalho na universidade, né? Imagino que, de um modo geral, isso é um caminho percorrido por muitas realizadoras aqui da Paraíba, realizadores, e foi no curso de comunicação social. Nunca na minha vida eu tinha passado pela a ideia de trabalhar com cinema, mas quando eu comecei a conhecer a história do cinema paraibano, isso despertou em mim uma vontade, porque algo que parecia muito distante, fazer cinema na Paraíba, isso estava muito próximo, era quase um convite para se chegar, né? Porque tinha as produções de Marcos e Torquato, de Vânia, e isso de alguma forma me inspirou a poder participar, né? E logo na sequência, eu junto com Ana Isaura, Ana Rogéria, Catiúcia e Liuba, a gente se juntou e começou a pensar um coletivo de meninas que é o Las Usineides. E esse coletivo foi muito importante para poder, que garantiu, na verdade, um espaço criativo mais livre, vamos dizer assim. Porque na época, né, só se filmava muito com 35mm, 16, uma coisa raríssima. E o VHS, que ainda assim tinha um certo preconceito com ele, ficava para um lugar muito mais da invenção, da criação. E isso a gente tinha, assim, muito fortemente, né? Então, esse início, ele está muito ligado a isso, que diz respeito mesmo à presença das mulheres, né? Nesse espaço, né, da produção cinematográfica, né? E aí o que tinha de presença, assim, eu lembro de Vânia Perazzo como referência, Elisa, né? Elisa também como uma grande referência, e a gente ali fazendo as nossas produções, as invenções. Tem uma característica que eu acho que é muito importante, assim, pensando nas Usineides, né? Esse aspecto da invenção, de pensar os processos criativos, né? A gente trabalhou muito com os fanzines, e disso a gente pensou como fazer a adaptação do fanzine para o vídeo. E aí a gente criou um pouco isso, o videozine. Enfim, é uma estrutura de fanzines com uma temática. E aí a gente fez muita coisa, assim. Para mim é um momento, também considero também uma escola, um espaço de que a gente podia fazer sem muita preocupação, né? Embora na época o que a gente fazia não era muito bem visto, vamos dizer assim. Não tinha um espaço para que ele pudesse ser exibido, e aí assim a gente fazia. A gente sempre relacionava o fazer com esse lugar de exibir. Então a gente fazia festivais, fazia as mostras e exibíamos as nossas próprias produções. Tinha uma coisa assim meio de dizer, coisas delas, sabe? Elas estão fazendo, tem um pouco isso, assim. No entanto, pensando assim, numa retrospectiva, né, foi um momento muito, muito importante, inclusive de demarcar e de criar um espaço para esse fazer que não é necessariamente feito só pelos homens, sabe? Então eu acho que essa perspectiva, né, o Las Usineides, para mim é muito precioso, é muito preciosa essa ação, né? De um modo geral, depois eu percebi, assim, não foi nenhuma coisa muito pensada, né? Mas de um modo geral, as personagens que estão nos meus filmes são personagens mulheres. Desde os Desejos Citrulos, era a Sueli, né? A mulher que perdeu o filho. Depois vem Cabaceiras, tem outros personagens, mas tem uma personagem que se destaca bastante, né? E Sweet Caroline. Então, de um modo geral, os filmes têm a presença feminina, assim, de uma forma muito importante, né? A narrativa das mulheres, assim, que é uma narrativa que me interessa contar, né? Porque nesse jogo de que eu conto sobre mim também a partir delas, né? Isso é bem interessante pensar.
De um modo geral, assim, percebo que nessa trajetória, vamos dizer assim, o trabalho que eu faço, né, ele está muito ancorado nessa perspectiva de um impacto social. Cósmica é um filme que eu fiz em 2021, em plena pandemia, e ele aconteceu a partir de um convite muito especial de Maria e de Jean, né? Maria Benalha e Jean Ossino, e que eles fizeram brotar um projeto que se chama 8x8, né? Que é a renovação do Super 8 na Paraíba. E convidaram 8 realizadoras para participar dele, né? E daí me chamaram, eu fui uma dessas pessoas. Era um projeto em que a gente tinha que fazer um filme e cada pessoa que foi convidada receberia um cartucho, 2 cartuchos de Super 8 e uma câmera e uma base de produção. Eu tenho repensado um pouco, né, o processo de criação, assim, de pensar equipes menores, pensar um cinema que ele é das miudezas, vamos dizer assim, né, no sentido de ser uma produção que seja muito mais intimista. Tenho me interessado bastante por isso. E nessa perspectiva, eu tenho trabalhado, né, nos processos de educação com um dispositivo que se chama Filme Carta. E o Filme Carta é justamente um filme que é sempre em primeira pessoa, o enviar um filme para alguém. Essa estrutura me interessou bastante porque ele proporciona um fazer que me interessa, que é esse cinema menorzinho. Quando eu falo menor, não estou dizendo que ele seja simplório, nem nada. Tem processos de criação que são mais artesanal, vai num lugar de uma artesania, né? De um fazer que me interessa, que é essa manualidade. Convidei Yara Rocha, que é Yaya, mais conhecida como Yaya, que é minha filhada. A gente estava no contexto pandêmico, maio de 2021. Então a gente estava na segunda ou terceira onda, não sei ao certo agora, do Covid, né? Então a proposta do filme é uma criança, que no caso é Yara, que elas têm uma empatia muito grande com o planeta Terra. Ela é atravessada por todos esses processos que estão acontecendo, das mudanças climáticas, né, dessas mudanças todas que estão acontecendo, principalmente no contexto de uma mudança muito radical que nós todos vivemos, né, que foi a pandemia do Covid. Né? E é bom dizer que é um filme que foi feito conjuntamente, né, o roteiro é assinado por ela e por mim. Então essa criança sente a dor da Terra e faz uma carta para ela contando isso. Né? E ela se sente uma guardiã da Terra. Então ela acha que as crianças, assim como ela, na época ela tinha 8 anos, né? Então as crianças são de alguma forma guardiãs da Terra. Elas têm uma sensibilidade, um olhar muito mais cuidadoso, vamos dizer assim, na perspectiva desse filme, do que os adultos, a gente está tão envolvido com tantas questões pragmáticas, de ordem, né, diversa, que muitas vezes a gente está no piloto automático e nem está entendendo muito bem o que está acontecendo. E muitas dessas vezes, assim, nós adultos somos bem responsáveis por esse contexto que está acontecendo, né, aqui no planeta. E eu acho isso muito bonito da parte dela, da personagem, colocar essa perspectiva das crianças. Porque, de um modo geral, eu acho que a gente não escuta muito bem as crianças, assim, sabe? Então o filme vai um pouco nessa direção. Ela envia uma carta para a Terra, se colocando enquanto guardiã, não que isso a torne responsável por esse problema todo, mas é no sentido de ela pensar ideias, de ter e até mais de nos sensibilizar enquanto adultos para o que está acontecendo aqui, afinal de contas, né? Não existe um plano B de planeta. A gente mora aqui, é uma casa comum a todos nós. Então, de que forma a gente pode pensar sobre isso? Então, eu acho que o filme toca nesses aspectos, assim, e de uma maneira que para mim é muito sensível, né? Na perspectiva dessa menina que manda essa carta, que é para a Terra, mas no final das contas eu acho que é para todos nós.
Eu sou Ana Bárbara Ramos e eu tô com um filme que se chama Cósmica, que é um filme carta de uma menina muito especial, que se chama Yara, e ele vai ser exibido aqui na TV Câmara, e eu quero convidar vocês para assistirem esse filme. Vai ser um prazer compartilhar com vocês essa produção.